o capítulo... Agora esta chamada está sendo gravada. Srimad Bhagavatam, capítulo 1, canto 1, capítulo 2, verso 5. Divindade e serviço divino. Pode dar sequência, Tulasi. Eu vou fazer a tradução, tá, Prabhu? Muito bem. Não pode fazer os mantras de introdução e fazer todo o processo, e eu faço o mantra aqui, tá? O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos dar continuidade à leitura, né? Canto 1, capítulo 2, Divindade a serviço divino, verso 5. Ó sábio, me fizeste adequadamente vossas perguntas, que são válidas porque se relacionam com o Senhor Krishna, sendo por isso relevantes para o bem-estar do mundo. Apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu por completo. Uma vez mais, Tulasi, por favor. Verso 5. Ó sábios, me fizestes adequadamente vossas perguntas, que são válidas porque se relacionam com o Senhor Krishna, sendo, por isso, relevantes para o bem-estar do mundo. Apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu por completo. Bem. Alguém aí da sala gostaria de fazer a leitura do verso no sânscrito? Eu posso fazer. Vamos ver se a gente tem aí algum participante da sala que gostaria de fazer. Se não, a gente faz. Ok? Muito bem. Olha, aqueles que quiserem fazer a leitura do sânscrito na sala dos mantras também, é só falar com a Devi, procurar a Devi previamente para aprender a soletrar as palavras, e pode também fazer isso aqui, é só pedir, né, a vez, tá, que a gente libera, tá bem? Só aprender. Tá com o microfone aberto aí, alguém tem o microfone aberto? Você quer fazer, Tulasi? Pode fazer. Sim, eu faço, mas não é com um sânscrito, como deve ser, tem alguns errinhos, pode ser? Não, tá tudo bem, pode ser, você faz, se tiver algum errinho, a gente corrige aqui, tá bem? Pode fazer. Mais uma vez. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 2, verso 5. Munaiha sadhu pitro aham bhavadi loka mahagalam yakta Krishna prasno ye atma suprasidati. Muito bem. Assim, vamos colocar aí de 0 a 10, 7,5, né? Tá muito bem. Então, assim, como eu falei, né, aqueles que quiserem aprender ou quiserem entoar o sânscrito aqui na hora da aula, é só pegar o verso, né, que só falar com a Devi, então vai disponibilizar o dia, né, que for fazer a leitura e quiser entoar o sânscrito também, aprende rapidinho, né? Para aprender não é muito difícil, porque tá romanizado, né? O sânscrito foi romanizado. Munayas hado presto aham bhavadi lokamangalam yakrita krishna samprashno yenatma suprasidati. Então é bem rapidinho, e aqueles que quiserem, novamente, né, tá disponível, tá? Muito bem. Então vamos aqui, né, a contextualização. Ó sábios, né? Me fizestes adequadamente vossas perguntas. Ou seja, perguntas são apropriadas, que são válidas, porque relacionam-se, né? Porque elas se relacionam com o Senhor Krishna, sendo, por isso, relevantes para o bem-estar do mundo. Então,
aqui, os sábios, né, mencionam que a questão, né, apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu por completo, como está sendo colocado aqui dessa forma, tá? Agora, o que acontece? Em termos, o processo da evolução, tem uma parte da evolução que ele não é mais individualizado, ele é sempre coletivo. Tá? A evolução é individual apenas para os neófitos, aqueles que são iniciantes no processo. Os que são iniciantes no processo, eles precisam, naturalmente, preocuparem-se em tirar as ervas daninhas do coração, que é a preguiça, o mau humor, o ressentimento, as mágoas, aquela coisa toda, bem humana, né? Então ele tem que tirar essa humanidade que é contingência para fermentação, ou seja, para se transformar em adubo, que vai ser utilizado para o crescimento da planta, mas o ser precisa evoluir, e para isso é preciso retirar as ervas daninhas que nascem no coração e sufocam as plantas principais, que são o conhecimento, o entusiasmo em evolução e o desejo de ascender aos céus, tá? Para que essas plantas cresçam livremente sem as ervas daninhas que as sufocam. E essas ervas daninhas normalmente estão relacionadas com os chamados pecados, né? Preguiça, a gula, a avareza, a mesquinhez, sabe? A cobiça, a letargia, né? Essas coisas todas aí, a inveja, que são os males que acometem normalmente os seres humanos que estão adoecidos. Então deve-se livrar-se dessas doenças, né? Para que o ser possa ficar saudável e ir adiante. Agora, quando o ser... quando é que você percebe que você passou dessa fase? Que essa fase chama-se Anartha Nivriti. Anartha, esse Artha, né, que significa bom, Anartha quer dizer livrar-se dos pecados, livrar-se dos maus, das coisas ruins do coração, tá? Caminho que liberta o ser. Então, nesse caso, sempre que ocorre essa libertação, essa fase inicial, ela foi superada, a pessoa passa a pensar no bem-estar coletivo da humanidade, ok? O bem-estar coletivo. Porém, igual uma mãe, por exemplo, uma família, um pai, uma mãe, enquanto ele deixa eu só um minutinho, deixa eu só tirar aqui pronto. Agora eu resolvi. Enquanto a pessoa, ela digamos, sozinha, ela não está pensando de forma coletiva, ela sempre pensa nela mesma, no bem-estar dela, no progresso dela, no futuro dela, etc. Assim que ela se casa e tem filhos, aí para de pensar em si mesmo e passa a pensar no filho, ou nos filhos. E esse pensamento já é um fator coletivo. Então a pessoa sai do egocentrismo e passa para o coletivo. Apesar de que família, os filhos, é um tipo de egoísmo estendido, é um egocentrismo estendido, porque aí para na família, é mais evoluído do que o egocentrismo individualizado, ele se torna um egocentrismo estendido, porque aí vai aos membros familiares. Entretanto, já é um protótipo, um primórdio, né, um embrião da compaixão, que é um exercíciozinho que todos passam por ele. Quando o ser evolui, ele passa dessa fase do orgulho estendido, que é o egocentrismo estendido, que é a minha família, não é? Eu e a minha família. Ele passa, então, a incluir a humanidade dentro do contexto. Então, esse egoísmo estendido à humanidade é o que nós chamamos de altruísmo. Então, é um egoísmo estendido, é a humanidade. Nós chamamos isso de altruísmo, tá? Tá tudo bem, isso é bom, né? No caso, Raul Seixas, numa canção, certa vez ele cantou que eu sou tão egoísta, mas tão egoísta, que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Tá certo, tá correto, é isso mesmo. Porque quando o ser aumenta o seu egoísmo, o seu egocentrismo ao máximo, ele engloba toda a humanidade. E toda a humanidade passa a ser parte, extensão do seu próprio egocentrismo, ou seja, chama-se homocentrismo ou humanismo, em que o ser passa a pensar, ou humanitarismo, né?
em que o ser passa a pensar do ponto de vista humanitário, do ponto de vista coletivo. Esse egocentrismo estendido é o auge do egocentrismo, que é quando engloba toda a humanidade. E isso, em termos práticos, do ponto de vista genérico, é altruísmo, porque é um egoísmo em que todos estão incluídos, portanto, se transformou em altruísmo. É quando o egoísmo não tem mais como evoluir e ele se transforma em algo diferente chamado altruísmo. E esse altruísmo, eventualmente, amadurecendo, se transforma em compaixão autêntica. Tá? E essa compaixão autêntica é a preocupação com o bem-estar da humanidade de um modo geral. Por isso que os sábios estão dizendo aqui, olha, as perguntas sobre o Senhor Krishna, por que o Senhor Krishna? O Supremo, o Absoluto, é o Anahata Chakra. Essas perguntas relacionadas com o Supremo estimulam o Anahata Chakra, que foi o que a gente falou agora atrás, né? No exercício que estimula o Anahata Chakra, uma vez que você perguntas relacionadas com o Supremo estimulam o desenvolvimento do Anahata Chakra. E o Anahata Chakra é o chakra que preserva a Shakti do Absoluto. Então, quando você estimula o Anahata Chakra, você abre as portas desse chakra. E quando abre as portas desse chakra, o que esse chakra faz? Ele transborda e se espalha para os demais chakras, transformando o ser num ser mais consciente, mais inteligente, mais compassivo, né? Mais compassivo. Então, perguntas relacionadas com o Senhor Krishna ou o Senhor Vishnu, o Supremo, estimulam, né, o altruísmo, que é a compaixão, que é o protótipo, né, o embrião da compaixão, e essa compaixão é o que identifica um ser livre da fase inicial, da fase neófita, que é a fase de tirar do coração o mal-estar, o ressentimento, o mau humor, o medo, né, assim, a tendência à derrota, o prazer, né, ao fracasso, e o prazer é revertido, né, logicamente, não é um prazer declarado publicamente, é um prazer secreto, algo como, né, um deleite no sofrimento e na dor. Então, todas essas sabotagens pessoais, todos esses processos autodestrutivos que não têm estabilidade, eles desaparecem do contexto do coração do ser, e o ser passa, então, a admitir que sim, eu sou alma e o meu destino é Ananda, a transcendência. Então, quando ele está livre do mau humor, né, do ressentimento, da frustração e da sabotagem, essa pessoa passa, então, a ver claramente qual é o seu destino e passa a agir de acordo com esse destino final, que é transcender, ascender aos céus e viver eternamente na transcendência, na companhia das almas liberadas, num ambiente absolutamente equivalente ao da alma, que chama-se estado Ananda. Tá? E um dos sintomas de uma pessoa que já passou da fase inicial é o sentimento de preocupação com o bem-estar coletivo da humanidade. É um sintoma, é um termômetro. Então, se você olha e a sua preocupação é somente com você e os seus membros familiares, então a sua fase ainda é embrionária, né? Se você já tem uma preocupação um pouco maior, isso significa que você está evoluindo. Essa evolução deverá incluir o bem-estar da humanidade. Tá? Um exercício que nós fazemos aqui, na sala dos mantras, de aprender os conhecimentos védicos, de fazer os mantras, a torre dos mantras, tudo isso são exercícios que estimulam o consciente coletivo, ou seja, o pensamento coletivo, a preocupação com o bem-estar genérico da humanidade como um todo. E isso é o que tem que ser feito para que a evolução se dê de maneira robusta, no sentido de forma autêntica e experienciável, né? Do ponto de vista prático. Tá? Compaixão é um efeito psicológico que se aprende. Tá? Não é uma coisa que você nasce com ela, eu sou um ser compassivo por natureza. Não é assim, não. Tá? A compaixão é um aprendizado. Todas as almas são compassivas, naturalmente, porque elas são expansões do Supremo, então são compassivas. Entretanto, essa compaixão é uma semente que deve ser regada e cultivada com atenção. Ela se desenvolve, ela cresce, ela dá frutos. Então é um aprendizado. E normalmente, não é o produto que rega esse processo, que é a compaixão, chama-se jnana, ou conhecimento. Então, o ser se interessa por conhecimento, ela se alimenta de conhecimento, ou seja, ela está regando a sua semente, e essa rega
vai então desenvolver a semente em broto, depois em arbusto, depois em árvore, que vai dar flores, frutos e vai perfumar e ser altruísta. Uma árvore é um ser altruísta. Ela oferece sombra, abrigo para os pássaros, para os animais, flores para que as abelhas polinizem a humanidade, frutos para alimentar os seres, e no final também ela se oferece a si mesma como lenha para aquecer e para produzir alimentos para os demais seres humanos. Então, uma árvore é um ser absolutamente altruísta, totalmente dedicado ao bem-estar da humanidade. E uma árvore, além de produzir também oxigênio, né, que é assim, vital. Então, essa árvore de Bhakti, ou do amor a Deus, é inicialmente uma sementinha, que deve ser regada, germinada, brotada, arbusto, e ela deve ter o cuidado de um jardineiro atento, né? Está dito que o que mata a planta é a negligência do jardineiro. Então, uma vez que você tem essa semente, você é essa semente, então a transformação dessa semente em árvore depende de uma rega, que significa conhecimento. E para aqueles aluninhos que, assim, evitam isso daí, vamos aplicar o princípio da professora. Vamos introduzir eventualmente aqui na sala. Mas é brincadeira, tá? Mas na verdade é que você vai ter que chegar a esse ponto em algum momento de se interessar em aprender os conhecimentos de maneira sistemática. Não é assim de uma maneira esporádica. É de uma maneira sistemática. Que significa com disciplina daquela pessoa que entendeu que realmente eu preciso de conhecimento para que eu não tenha que renascer novamente no ciclo do samsara. Por que eu não devo renascer? Olha, essa é uma longa história, mas de modo geral, não é favorável nascer como ser humano. Tá? Apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu por completo, porque essas perguntas estimulam o Anahata Chakra, e o Anahata Chakra é a morada do Supremo, e estimular o Supremo é uma ação inteligente de uma alma desperta. Ok? Muito bem. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Eu não sei se a Brindavani levantou a mão, eu não sei se ela, por acidente, ela levantou a mão ou ela quer comentar ou fazer alguma pergunta, ou foi apenas um acidente. Brindavani? Aparentemente um acidente. Tudo bem? Foi acidente, desculpa. Ok. Muito bem, então seguimos adiante com o nosso sadhana, vamos para a Torre dos Mantras. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.